Oi, pessoal, tudo bem? Voltei com a leitura do livro O Vício de Agradar a Todos. Estou entrando no capítulo 5 agora, pessoal. Amando a si mesmo. Então vamos ler juntinho comigo? A Bíblia nos ensina que devemos amar o nosso próximo, assim como amamos a nós mesmos. Leia Mateus 22, versículo 39. E se não amamos a nós mesmos, isso nos torna incapazes de amar os outros, o que é um grande problema. A marca registrada dos cristãos é o fato deles andarem em amor. João 13, versículo 34 e 35. Abra aí na sua casa e vamos ler junto comigo. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. As pessoas que não conseguem amar e aceitar a si mesma vivem em meio a uma tremenda dor emocional. Se elas não se aceitam, podem acabar sendo vítimas do vício pela aprovação dos outros. Deus não nos criou para a rejeição, mas para a aceitação. Ele nos aceita por causa da nossa fé em Cristo. E devemos receber a aceitação dele e aceitando-nos a nós mesmos. As pessoas que rejeitam e até odeiam a si mesmas estão condenadas a uma vida infelicidade e fracasso. Como você se sente a respeito de si mesmo? Muitas pessoas não sabem como se sentem a respeito de si mesmas porque nunca declaram um tempo para pensar nisso. Mas você deve fazer isso. Você tem um relacionamento consigo mesmo. Na verdade, você tem de estar consigo mesmo o tempo todo. Você é a única pessoa de quem nunca poderá escapar. Se você não gosta de si mesmo, se não convive bem com você mesmo, você está condenado à infelicidade. Se você não acredita que é assim, tudo o que você precisa fazer é se lembrar de uma época em que você precisou passar um dia ou mais com alguém de quem você absolutamente não gostava ou totalmente até desprezasse. Aquele provavelmente foi um tempo difícil que você não gostaria de repetir. Você precisa entender que não gostar de si mesmo essencialmente estimula esses momentos, esses mesmos sentimentos. Como cristão, você não foi feito para odiar a si mesmo, mas para amar a si mesmo e para desfrutar da vida abundante que Deus lhe deu. Uma vez que Deus nos amou tanto a ponto de sacrificar o seu único filho por nós, é muito desrespeitoso e insultante para ele que desprezemos a nós mesmos. Terminamos a esse primeiro tema. Então, depois vamos estar na continuação do outro tema do capítulo 5, que seria Desfrutando a Vida. Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais uma leitura do livro Vício de Agradar a Todos. Então, venha ler junto comigo. Estamos na continuação do capítulo 5, com o tema Desfrutando a Vida. É impossível desfrutar a vida se não gostamos de nós mesmos. Você poderia perguntar, Joyce, como posso gostar de mim mesmo? Faço muitas coisas tolas e cometo erros demais para gostar de mim mesma. Talvez você não goste de sua aparência, ou da sua personalidade, ou até mesmo
de uma determinada característica do seu corpo. Se este é o caso, entendo como você se sente. Durante muitos anos eu detestei a minha voz, que era quase paranoica a respeito. Na verdade, eu temia abrir a boca e deixar que alguém me ouvisse falar pela primeira vez, porque achava que minha voz não era adequada a uma mulher. Se você já me ouviu falar, sabe que minha voz é profunda demais para uma voz feminina. Geralmente, quando dou um telefonema, as pessoas que não me conhecem pensam que eu sou um homem. Elas me chamam de Senhor Maier. Houve um tempo em que isso me deixava zangada, constrangida e aumentava meus sentimentos de insegurança. O interessante é que exatamente a minha voz que Deus mais tem usado. Ele escolheu usar-me em um ministério na mídia, no qual minha voz é ouvida diretamente na maior parte do mundo. Deus pode pegar o que achamos que é defeito e fazer grandes coisas. Na verdade, Ele tem o prazer em fazer exatamente isso. Como vimos, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele se mostra forte através daquilo que descartaríamos como uma coisa de nenhum valor. O que você não gosta em você? Seja específico, faça um resumo e tome hoje a decisão de desenvolver uma atitude nova e mais positiva para consigo mesmo. Jesus morreu para que pudéssemos ter a vida e desfrutá-la. Abra João 10:10. Viver diariamente rejeitando a si mesmo, os odiando a si mesmo, é uma forma horrível de se viver. Projetamos nos outros aquilo que sentimos a respeito de nós mesmos. Que as outras pessoas tenham uma boa opinião a nosso respeito. Teremos de começar tendo uma boa opinião a respeito de nós mesmos. Na maior parte do tempo as pessoas não se amam, nem se aceitam, então elas buscam de outros o que deveriam receber de Deus. A sensação de serem valiosas, dignas de amor. Quando elas não recebem dos outros o que buscam, sentem-se rejeitadas e os sentimentos negativos que têm a respeito de si mesmas aumentam. Esse tipo de atitude negativa consigo mesmo é uma porta aberta para Satanás. De acordo com a Bíblia, ele busca aqueles a quem possa tragar. Abra em 1 Pedro 5:8. As pessoas que não sabem como amar a si mesmas de forma equilibrada são um prato cheio para o inimigo. Você que está lendo junto comigo essa leitura, compartilhe esse vídeo. Vamos permitir que esse vídeo chegue àquelas pessoas que estão tendo conflitos entre si. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Retornamos com a continuidade da leitura do capítulo 5 do livro O Vício de Agradar a Todos. Nós vamos entrar no tema Uma Atitude Equilibrada. O medo de ser orgulhosa pode manter a pessoa aprisionada em uma atitude de auto-humilhação. A Bíblia realmente nos ensina a não termos uma opinião exagerada acerca da nossa própria importância. Leia em Romanos 12:3. Devemos nos avaliar de acordo com a graça de Deus, sabendo que os nossos pontos fortes vêm dele, e não nos tornamos melhores que os demais. Todos nós temos pontos fortes e fracos. A palavra de Deus diz que ele concede dons aos homens e que ele escolhe quem receberá quais dons. Leia em 1 Coríntios 12, de 4 a 11. Não podemos simplesmente escolher em que queremos ser bons, sabendo que os nossos dons vêm de Deus.
não devemos julgar criticamente ou olhar com soberba para alguém que é incapaz de sobressair nas mesmas coisas que nós. Devemos definitivamente evitar o orgulho. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Leia em Provérbios 16:18. O orgulho é muito perigoso. Muitos grandes homens e mulheres de Deus caíram em pecado devido ao orgulho. Não caia na armadilha do orgulho, mas não caia no extremo oposto, pensando que é auto-rejeição. O ódio por si mesmo e a auto-humilhação são a resposta. Em vez disso, procure ser que chamo de uma pessoa tudo e nada. Tudo em Cristo e nada sem Ele. O próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Leia em João 15, versículo 5. Seja confiante, mas lembre-se que a força que vem da confiança pode ser perdida rapidamente, transformando-se em arrogância. É crucial permanecer humilde. Sei que não posso fazer nada de real valor a não ser que Cristo esteja fluindo através de mim. Ele merece todo o crédito e toda a glória, porque qualquer boa obra que se manifesta através de nós. O apóstolo Paulo diz: eu sei que em mim não habita bem nenhum. Leia em Romanos 7, versículo 18. Em nós mesmos e de nós mesmos não podemos dizer que há nada de bom. Somente Deus é bom. E qualquer coisa boa que venha de nós é uma mera manifestação da sua obra através de nós. Leia em Mateus 19, versículo 17. Não deixe de dar a Deus o crédito pelo seu sucesso. Quando as pessoas me elogiam, como frequentemente fazem, eu recebo graciosamente os seus comentários e gentis e imediatamente elevo ao Senhor. Digo a Ele que sei exatamente o que sou sem Ele e que Ele é realmente aquele que merece o elogio. Deus se mostra forte naqueles que são humildes o bastante para permitir que Ele faça isso. Ora, nós mesmos não sejamos nada, somos vasos através dos quais Ele pode fluir. Leia em 2 Coríntios 4, 7. A palavra de Deus diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus opera através de vasos de barro, ou que geralmente chamado de potes rachados. Isso quer dizer que somos imperfeitos, de modo que quando as pessoas olham para nós e veem coisas espantosas acontecerem, que deve ser Deus em ação, porque certamente não poderíamos ser nós. Creio que qualquer pessoa que realmente me conhece não tem qualquer dificuldade em preencher que o trabalho que estou fazendo na terra hoje certamente deve ser Deus em ação em mim e através de mim. Elas dão a Ele a glória e não a mim, porque veem as minhas imperfeições e conhecem as minhas limitações. Deus escolhe as coisas fracas e loucas de propósito, para que nenhum mortal tenha a pretensão de se gloriar na sua presença.
Imagine um pacote com uma lâmpada dentro e coberto com uma tampa. Embora ele possa estar cheio de luz, ninguém pode ver a luz dentro do pote. Porém, se o pote estiver rachado, a luz brilhará através das rachaduras. Do mesmo modo, Deus trabalha através das nossas imperfeições. Você pode amar um pote rachado? Deus pode. É algo de Deus amar a si mesmo, de uma forma equilibrada e saudável. Rejeitar e desprezar a si mesmo não provém de Deus. Agora nós vamos entrar para o próximo tema, que é a autoaceitação. A palavra de Deus nos instrui a desejarmos a ter relações pacíficas com Deus, com nós mesmos e com o nosso próximo. Leia em 1 Pedro 3,11. Na verdade, ela disse que não devemos simplesmente desejar esta paz, mas persegui-la e buscá-la. Ela enfatiza a importância de termos bons relacionamentos em todas essas três áreas. Gosto de dizer que a Bíblia é um livro sobre relacionamentos. Ela tem muito a dizer sobre o nosso relacionamento com Deus. Tudo começa com o desenvolvimento do nosso relacionamento com o Pai, por meio de seu Filho Jesus Cristo. Devemos estar em paz com Deus e experimentar o seu amor. A palavra de Deus também fala extensivamente sobre o nosso relacionamento com as outras pessoas, ensinando o ensinamento sobre o amor, atitudes corretas, servir os outros e dar. Encontram-se em profusão na Bíblia. A Bíblia também nos ensina sobre a importância de termos uma atitude adequada para conosco. Ela nos ensinou sobre o relacionamento com nós mesmos. Você tem uma atitude crítica para consigo mesmo e fica sempre procurando defeitos em você? Se isso acontece, você está fora da vontade de Deus. Paulo recusou-se a ficar julgando a si mesmo e ele não dava nenhuma atenção a qualquer pessoa que o julgasse. Leia em 1 Coríntios 4:3. Todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. A confiança de Paulo estava em Cristo. E por saber que havia se tornado aceitável a Deus em Cristo, ele aceitava a si mesmo. Ele também sabia quem era em Cristo. Ele sabia de onde vinha e sabia para onde estava indo. Estou certa de que Paulo lembrava do seu passado e de como ele havia perseguido com veemência os cristãos antes de Deus ter aberto os seus olhos para a verdade. Chegamos ao final desse tema, a autoaceitação. Vamos estar na continuação desse tema no próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Na continuação do capítulo 5, com o tema autoaceitação. Ele mesmo disse que teve de fazer um esforço para deixar o passado para trás para prosseguir rumo à perfeição. Ele também esclareceu que não pensava haver alcançado. Leia em Filipenses 3, de 12 a 14. Em outras palavras, Paulo não se dizia ser perfeito, mas também não tinha atitude negativa para consigo mesmo. Ele sabia que havia cometido erros, mas não rejeitava nem desprezava a si mesmo por causa deles. Leia em João 8,36.
tipo de confiança de Paulo demonstra que é muito libertador. Ele nos faz lembrar que Jesus morreu para que pudéssemos ser livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus queria tanto ver seus filhos livres e capazes de desfrutar a vida que estava disposto a enviar o seu único filho para morrer para garantir essa liberdade. João 3,16. Ele comprou a nossa liberdade com o sangue do seu filho. O mínimo que podemos fazer é aprender a nos vermos assim como ele nos vê, preciosos e valiosos. Deus não permitiria que Jesus morresse por um monte de lixo, por pessoas sem valor e sem propósito. Jesus não teria se entregado para morrer por nós se não tivéssemos valor para Deus. Afinal, foi Jesus. Então abra Tito 2,14. O qual a si mesmo se deu por nós, de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Você tem andado atordoado, deprimido, desanimado e desencorajado? Você passa tanto tempo pensando em todos os seus erros que perdeu a esperança e o entusiasmo por viver uma boa vida? Se isso está acontecendo com você, mude as coisas hoje. Decida ter uma nova atitude para consigo mesmo. Paulo teve de fazer esta escolha. Eu tive de fazê-la se desejar glorificar a Deus com a sua vida. Deus não é honrado por pessoas que têm uma atitude negativa para consigo mesmas. Na verdade, como mencionei antes, isso é algo completamente ofensivo para ele. Se você tiver amado e valorizado tanto um grupo de pessoas a ponto de estar disposto a sofrer terrivelmente e morrer por elas para que pudessem amar a si mesmas e as suas vidas, como você se sentiria se elas recusassem esse seu presente? Espero e oro para que você esteja começando a entender o que estou tentando dizer. Finalizamos a leitura do tema autoavaliação. Agora vamos para o tema super ovelhas. João 10:11. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Jesus se referiu aos filhos de Deus como ovelhas. E isso por uma boa razão. As ovelhas não são conhecidas como os animais mais inteligentes do mundo. Elas precisam de um pastor. Sem orientação e ajuda, elas farão coisas que podem ser até autodestrutivas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Isaías 53:6. As ovelhas são teimosas e esta é outra razão pela qual Deus usa esta analogia para nos descrever. Frequentemente, decidimos fazer coisas que redundarão em mal para nós e não sequer Deus intervenha. As ovelhas realmente têm muitos defeitos, mas elas não tentam escondê-los. A simples disposição delas de serem o que são é um de seus pontos mais fortes. Esconder nossos erros, e isto te torna um de nossos maiores problemas. Deus sabe de todas as coisas de qualquer forma. Então, por que tentamos esconder qualquer coisa dele? Tentamos ser super ovelhas. Isso não existe. As palavras e ovelhas nem sequer combinam. Pessoal, terminamos com mais um tema do
capítulo 5 e vamos para o próximo vídeo. Deus te abençoe. Leitura diária com o livro Vício de Agradar a Todos. Então vamos para mais uma leitura. Super Ovelha. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10, versículo 11. Jesus se referiu aos filhos de Deus como ovelhas, e isso por uma boa razão. As ovelhas não são conhecidas como os animais mais inteligentes do mundo. Elas precisam de um pastor. Sem orientação e ajuda, elas farão coisas que podem ser até destrutivas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desvia pelo caminho. Isaías 53, versículo 6. As ovelhas são teimosas e esta é outra razão pela qual Deus usa esta analogia para nos descrever. Frequentemente decidimos fazer coisas que redundarão em mal para nós, a não ser que Deus intervenha. As ovelhas realmente têm muitos defeitos, mas elas não tentam escondê-los. A simples disposição delas de serem o que são é um de seus pontos mais fortes. Tentamos esconder nossos erros, e isto se torna um de nossos maiores problemas. Deus sabe de todas as coisas, de qualquer forma. Então, por que temos de esconder qualquer coisa dele? Tentamos ser super ovelhas, e isso não existe. As palavras super ovelhas nem sequer combinam. Não tenha medo da luz, com o livro O Vício de Agradar a Todos. A luz de Deus expõe as coisas. Anote o livro de João, capítulo 3, versículo 20, e 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Quando a luz é acesa em uma sala, podemos ver a sujeira e os insetos que começam a correr. Deus é luz. 1 João 1, 5. Quando ele se envolve na nossa vida, começa a nos mostrar coisas que talvez preferíssemos não ver, coisas que haviam ficado escondidas até de nós mesmos. Somos frequentemente enganados, principalmente por nós mesmos. Preferimos não ter de lidar com os nossos erros, nem temos prazer de vê-los serem expostos. Talvez nos sentimos condenados por causa deles, mas pelo menos achamos que estão bem escondidos. Qualquer coisa que está escondida exerce poder sobre nós, porque temos que ela venha a ser descoberta. A melhor coisa e a mais libertadora que podemos fazer é encarar aquilo que Deus quer expor e separar o medo que temos de ver isso exposto. Durante muitos anos escondi o fato de que havia sido abusada sexualmente por meu pai. Eu via isso como uma fraqueza e algo de que deveria me envergonhar. Sentia que havia algo de errado comigo, que eu era uma mercadoria de segunda mão, pelo fato de ter medo de que alguém conhecesse o meu passado. Ele continuava exercendo o poder sobre mim. Quando o Espírito Santo começou a me orientar e a acompanhar os detalhes do meu passado de abusos, tremi violentamente. Eu tinha um medo terrível do meu passado. O que as pessoas iriam pensar? Será que elas me rejeitariam? Será que elas me culpariam ou me odiariam? O diabo havia mentido para mim durante pelo menos 25 anos sobre a forma como as pessoas me viriam se elas soubessem sobre o meu passado. Então, trabalhei duro para mantê-lo em segredo. Eu menti frequentemente sobre o meu passado e sobre os meus pais. Se alguém perguntasse sobre minha infância,
evitava mencionar qualquer coisa que pudesse causar algum tipo de suspeita. Mas quando ele finalmente foi trazido à luz, aconteceu exatamente o oposto do que eu havia pensado que aconteceria. As pessoas reagiram com compaixão e não com julgamento. Meu testemunho começou a ajudar as outras pessoas que também estavam trancadas em uma prisão pelo medo. Quanto mais compartilhava o meu passado, menos poder ele tinha sobre mim. A luz de Deus expôs as mentiras de Satanás e a verdade me libertou. Muitos de nós queremos esconder qualquer coisa que entendemos como fraqueza ou imperfeição, mas eu o encorajo a expor tudo diante da luz direta do amor de Deus. Já vimos que Deus escolhe e usa pessoas imperfeitas. Recusar-nos a admitir que temos imperfeições pode nos desqualificar para sermos usados por Deus. Ele quer verdade e não engano. Ele quer que sejamos verdadeiros conosco, com Ele e com as pessoas. Abra em Efésios capítulo 4, versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quando nos recusamos a amar e abraçar a verdade, isso impede o nosso crescimento espiritual. Somos mantidos em um cativeiro pelas coisas que nos recusamos a enfrentar e tratar. Algumas coisas estão enterradas tão fundo que não pensamos nelas conscientemente, mas, assim como uma infecção, elas vão devorando a nossa vida. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Salmo 19, 12. Saí da casa de meu pai aos 18 anos. Eu havia planejado fazer isso há muitos anos. Quando me formei no ginásio e pude conseguir um emprego e me sustentar, soube que partiria. Era o único meio de que conhecia de fugir do abuso que havia suportado por tanto tempo. Fugi do problema pensando que ele houvesse terminado, mas não percebi que ainda o carregava em minha alma. Passei anos tentando escondê-lo, recusando-me a falar a respeito dele ou mesmo a pensar nele, mas isso não me impedia de ter problemas relacionados a ele. A infecção crescia dia a dia e se transformava em algo que gradualmente assumia o controle da minha vida. A única forma de fazê-lo parar era trazendo-o à luz. Deus sabia disso e ele graciosamente trabalhou em mim através do seu Espírito Santo para fazer isso. Ele trouxe as pessoas certas, os livros certos e outros materiais às minhas mãos para me ajudar a entender que eu não estava só com a minha dor. Milhares de pessoas haviam passado por abuso nas mãos de seus pais e outros parentes e amigos. A Bíblia nos ensina a confessarmos os nossos erros uns aos outros, para que possamos ser curados e para aprendermos a amar uns aos outros. Tiago 5,16. O fato de meu pai ter abusado de mim não era um erro meu, mas eu ouvia sim. Eu precisava ser tratada, precisava expor a dor para que pudesse ser um indivíduo emocionalmente, mentalmente e espiritualmente saudável. Na verdade, o estresse de esconder o abuso estava até mesmo afetando a minha saúde física. Muitos psiquiatras e psicólogos se tornaram homens de sucesso, deixando que as pessoas falem com eles sobre as coisas que perturbam. Eles também dão conselhos, mas o maior serviço que prestam é um ouvido disposto a ouvir a privacidade do paciente. Todos precisam de alguém com quem falar, alguém com quem eles sintam
que podem ser sinceros, alguém que não trará os segredos deles. Se você tem dificuldade em aceitar a si mesmo, ore, peça a Deus para lhe dar pessoas espiritualmente maduras como amigas, pessoas em que você possa confiar, que o ouvirão e entenderão, mas que também dirão a verdade acerca da sua vida. Não procure somente alguém que sinta pena de você. Você precisa mais da verdade do que de piedade. Deus me deu isso em meu esposo, mas isso certamente me fez ficar zangada por muitos anos. David não participava das minhas festinhas de autocomiseração. Ele não era mal comigo, mas era verdadeiro. Posso me lembrar de ouvi-lo dizer: Joyce, você quer que eu sinta pena de você? E eu não vou fazer isso porque isso não vai ajudá-la. Eu estava aprisionada em um ciclo interminável de autocomiseração e a última coisa de que precisava era que alguém sentisse pena de mim. Eu achava que queria piedade, mas hoje eu agradeço a Deus por ter me dado o que eu precisava e não o que queria. Não fique zangada com as pessoas que Deus lhe dá para que use de verdade com você. Eles devem falar a verdade em amor, mas elas devem falar a verdade. Efésios capítulo 4, versículo 15. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Um novo começo do livro O Vício de Agradar a Todos. Quando as pessoas começam a estudar a palavra de Deus, mudam para melhor. Deus sabe de todas as coisas. E Ele ama você e a mim de qualquer jeito. Então, mesmo que não encontraremos mais ninguém, podemos ser totalmente abertos e sinceros com o Senhor. Ele odeia o fingimento. Então, simplesmente seja sincera. Peça a Ele que revele a você qualquer coisa que possa estar escondendo ou que esteja com medo de enfrentar. E depois aperte os cintos. Você pode estar diante da jornada da sua vida. Talvez em alguns momentos ela seja uma travessia cheia de solavancos e em outros bastante assustadora. Talvez você grite: pare, deixe-me descer, não suporto mais. Mas uma coisa é certa, você está em uma jornada que finalmente o levará para onde você deseja ir, ou seja, para uma vida que você possa desfrutar e que dê bons frutos para Deus. Deus me revelou tantas coisas sobre mim mesma que me deixou assombrada. Pensamos que nos conhecemos, na verdade, em geral, estamos escondidos em muitas coisas, não dos outros, mas de nós mesmos. Deus precisou mostrar-me muitas coisas desconfortáveis sobre mim mesma, coisas que rejeitei a princípio, pensando: não posso viver assim. E Ele me mostrou que eu era uma pessoa difícil de conviver. Era controladora, manipuladora, medrosa, insegura e de coração duro. Eu falava demais, fingia não precisar de ninguém quando, na verdade, era muito carente. Agia como um leão enfurecido por fora, mas por dentro era tão frágil quanto um gatinho recém-nascido. Eu culpava meu passado por tudo que fazia de errado. Dava desculpas por meu mau comportamento, em vez de assumir a responsabilidade por ele. A lista é longa demais para ir em frente, mas as boas novas são que hoje eu posso dizer: eu era assim, mas mudei. Como costumo dizer, não cheguei onde preciso estar,
mas graças a Deus não estou onde costumava estar. Estou bem e estou caminhando. Não tenha mais medo das suas fraquezas. Não permita que elas façam com que você odeie a si mesmo. Entregue todas elas a Deus e Ele o surpreenderá ao usá-las. Quando você se render ao Senhor desta forma, experimentará uma liberação destas coisas que são um fardo para você. Então, poderá viver leve e livre. Não permita que suas fraquezas e imperfeições o preocupem. Você é um ser humano, então dê a si mesmo a permissão para sê-lo. Ame a si mesmo, apesar de tudo que vê de errado consigo mesmo. Todos nós temos de lidar com o nosso pequeno fardo de erros e imperfeições. Os seus podem não ser os mesmos que os dos outros, mas acredite em mim, eles não são piores. Você vai tê-los de qualquer forma. Então, pode se permitir ser imperfeito. Aceite isso, você não é perfeito e nunca será. Então, se você pretender um dia aceitar a si mesmo, terá de fazê-lo no seu estado de imperfeição. Estamos na continuação do capítulo 5 com o tema Entrando no descanso de Deus com relação aos seus erros. Então, abra em Hebreus 4:3. Nós, porém, que cremos, aderimos confiança e dependência de Deus. Entramos no descanso. Lembro-me de quando Deus me disse para me permitir ser fraca. Foi muito difícil para mim, porque eu realmente desprezava a fraqueza. Achava que as pessoas eram fracas, eram pisadas. Minha mãe havia sido fraca. Ela deixava que meu pai abusasse dela verbalmente, emocionalmente e fisicamente. Ela permitia que ele abusasse de mim sexualmente. Ela era fraca demais para lidar com o assunto. Não sabia o que fazer e não tinha forças para enfrentar o escândalo. Nunca odiei a minha mãe, mas realmente cresci odiando a fraqueza. Eu não respeitava as pessoas que, aos meus olhos, eram fracas. Como resultado, não conseguia aceitar a fraqueza em mim mesmo. Eu tentava ser dura em todas as situações. O problema era que eu realmente tinha fraquezas como todo mundo. E tentar vencer todas elas estava criando um enorme estresse em minha vida. Além do ódio para mim mesma e da auto-rejeição que não provinha de Deus. Sofri enormemente, tentando superar todas as imperfeições que vinha em mim mesma. Mesmo quando conseguia vencer uma, passava a enxergar mais duas. Deus havia dito para mim permitir ter fraquezas. Eu sabia que tinha ouvido a voz de Deus, mas aquele era um passo de fé importante. Eu tinha medo de que você simplesmente aceitasse as fraquezas como parte da vida. Elas se multiplicassem e assumissem o controle. Eu ainda precisava aprender que onde nós paramos, Deus começa. Quando lançamos sobre elas as nossas ansiedades, Ele os torna e as carrega por nós. 1 Pedro 5:7. Em vez das minhas fraquezas se multiplicarem e assumirem o controle da minha vida,
Deus começou a me fortalecer nelas. Ele começou a fluir através delas. Eu sabia que as minhas fraquezas ainda existiam, mas até mesmo esse conhecimento fazia com que eu me apoiasse nele constantemente. O meu relacionamento com ele aprofundou-se e eu estava sendo sincera, estava sendo dependente e precisava dele sem interrupções. Deus trabalha naqueles que creem, fazendo mudanças progressivas. Em Filipenses 1:6, vemos que ele começou uma boa obra em nós e pretende terminá-la e completá-la. Ela estará aperfeiçoando a sua obra em nós até a volta de Cristo. Se esta obra nunca vai estar completamente concluída até que Jesus nos chame ao lar, porque então nos atormentarmos durante toda a vida. Deus nos deu permissão para amarmos a nós mesmos como somos. Podemos entrar no seu descanso com relação ao que ainda resta ser feito na nossa personalidade, no nosso caráter e na nossa vida. Crer nos permite entrar no descanso de Deus. Todos nós temos alguma deficiência, não é verdade? Jacó era um homem que tinha muitas fraquezas, porém perseverou com Deus e estava determinado a ser abençoado por ele. Deus gosta deste tipo de determinação. Na verdade, ele disse a Jacó que por ter contentido com Deus e com o homem, ele seria glorificado em Jacó. Vê Gênesis 32:28. Deus pode adquirir glória para si através daqueles que não permitem que as suas fraquezas pessoais impeçam que ele flua através deles. Para que Deus faça isto através de nós, primeiramente temos de ficar frente com o fato de que temos fraquezas e depois temos de decidir não permitir que elas nos perturbem. As nossas imperfeições não vão impedir Deus, a não ser que nós permitimos que elas façam isto. Vou lhe pedir que faça algo muito importante. Pare agora mesmo. Passe os braços ao redor de si mesmo, dê um grande abraço e em você diga em voz alta: eu me aceito, eu me amo. Sei que todas as fraquezas e imperfeições, mas não serei paralisado por elas. Tente fazer isso várias vezes ao dia e logo você desenvolverá uma nova atitude em sua nova visão. Jacó lutou com o anjo do Senhor que o tocou no osso da sua coxa e em decorrência disso ele passou a mancar daquele dia em diante. Vê Gênesis 32:24-32. Eu sempre digo que Jacó saiu mancando daquela briga, mas saiu mancando com a sua bênção. Outra forma de dizer isto é: Deus nos abençoará, embora todos nós tenhamos uma deficiência, que é a imperfeição. Lembre-se, Deus vê o nosso coração. Se tivermos a nossa fé nele e um coração que deseja fazer o que é certo, isto é tudo que é necessário. Se gostou dessa leitura, compartilhe. Vamos divulgar essa leitura. Aceite a bênção pelo amor de Deus. Davi e Jonathan tinham uma aliança que incluía todos os seus herdeiros. Vê 1 Samuel 18, versículo 3, capítulo 20, 16. 1 Samuel 23, versículo de 16 a 18. Jonatas foi morto,
Mas Davi se tornou um rei e começou a procurar alguém a quem pudesse abençoar por causa de Jonatas. Deus está procurando alguém a quem possa abençoar por causa de Jesus. Pode ser você, se você concordar. Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete, que era coxo de ambos os pés. Ele havia vivido muitos anos em uma pequena aldeia chamada Lodebar. Não era uma cidade interessante nem popular. Quando a imagem que temos de nós mesmos é ruim, em geral escolhemos os ambientes que parecem se adequar ao modo como nos sentimos acerca de nós mesmos. Observei que algumas pessoas que são cheias de ódio por si mesmas nem se preocupam em se arrumar ou em tentar ter uma boa aparência. A forma como elas se sentem a respeito de si mesmas podem ser vistas exteriormente. Outras pessoas vão ao extremo oposto. Elas se sentem tão mal consigo mesmas interiormente que tentam esconder isso, se tornando perfeccionistas exteriormente. Tudo ao seu redor precisa parecer perfeito. A sua casa, a sua aparência, seus filhos, seu cônjuge e etc. Elas vivem sob uma tremenda pressão e também pressionam as pessoas com quem convivem. Reagimos ao mesmo problema de formas diferentes, dependendo do nosso temperamento e do nosso histórico de vida. Mefibosete reagiu escondendo-se e evitando as mesmas pessoas que poderiam tê-lo ajudado. Ele sabia que tinha direito à terra e a outros privilégios por causa da aliança de seu pai Jonatas com Davi, que agora era o rei. Mas ele continuou pobre e solitário. Por quê? Por causa da forma como ele se via a si mesmo. Ele deixou que os seus pés coxos o constrangessem e o impedissem de reivindicar os seus direitos. Quantos de nós fazemos o mesmo? Não oramos com ousadia, nem recebemos a bênção que Deus nos oferece gratuitamente por causa da forma como nos vemos. Supomos que nós nos vemos de uma forma negativa. Deus e todos os demais devem nos ver assim também. Mas isso não é verdade. A história de Mefibosete é contada em 2 Samuel capítulo 9 e termina declarando que ele finalmente foi levado ao palácio real a convite do rei Davi. Tudo que por direito era seu lhe foi restituído. E ele comia à mesa do rei, embora fosse coxo dos 2 pés. Veja no versos 7 e 13. Como você pode ver, pessoas imperfeitas também podem ser abençoadas, mas elas precisam perceber que suas imperfeições não impedem Deus de agir. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. Ó Rei de Israel, o Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os seus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Eis que naquele tempo
Procederei contra todos os que se afligem. Salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e em um nome de toda a terra em que sofrerem ignomia. Sofonias 3, versículo 14 a 17 e 19. Pare, se você não leu a passagem das Escrituras acima, eu lhe peço que volte e faça isso. Sei por experiência própria que, às vezes, quando estamos lendo um livro que inclui as Escrituras, estamos tão interessados no que o livro está dizendo que pulamos algumas passagens bíblicas. Neste caso, recomendo firmemente que você não apenas leia as Escrituras, mas que também se esforce para digeri-las. Estas passagens bíblicas compartilham o fato de que Deus quer abençoar aqueles que parecem ser excluídos, aqueles que têm imperfeições em sua vida. Ele está determinado a reuni-los e abençoá-los. Ele promete lançar fora o inimigo, que em muitos casos são a vergonha, a culpa e a desgraça. Deus não quer que você experimente o mal ou que o tema nunca mais. Ele quer que você descanse na paz e desfrute da sua vida. Ele quer que você aprecie e ame a si mesmo de uma forma equilibrada. Então, pare por um instante, leia as Escrituras e depois agradeça a Deus por amá-lo como você é e por lhe ensinar a amar a si mesmo. Quando você estiver pronto, passaremos à segunda parte deste livro, onde aplicaremos o que aprendemos sobre autoaceitação em algumas batalhas específicas que precisamos vencer para poder lidar de forma adequada com o vício de aprovação. Vá em frente.